Adriano parou o carro diante dos portões da mansão sem avisar ninguém. Não era comum ele chegar mais cedo, muito menos em plena tarde de terça-feira, mas algo o inquietava desde a manhã. Uma sensação estranha, incômoda, que não saía da cabeça. Enquanto o portão se abria lentamente, a pergunta que o acompanhava nos últimos dias voltou com força. Onde estava sua mãe? A casa parecia a mesma à primeira vista. Imponente, silenciosa, organizada. Ainda assim havia algo diferente no ar. O tipo de diferença que não se via, apenas se sentia. Adriano entrou, atravessou o hall espaçoso e olhou em volta, esperando ouvir a voz de Dona Elvira perguntando se ele havia almoçado ou reclamando do frio típico de Curitiba. Mas tudo o que encontrou foi silêncio. Nenhum passo, nenhuma risada, nenhum som vindo da cozinha. "Alô?", chamou, em voz baixa. Nada. Os corredores pareciam mais longos do que de costume. As paredes mais frias, como se o lugar estivesse vazio há dias. Ele seguiu em direção à sala de jantar, depois ao jardim interno. Sua mãe gostava de sentar ali, perto das plantas, todas as tardes. Não havia sinal dela. Apenas as flores já um pouco secas nos vasos, algo incomum para quem sempre cuidou de tudo com tanto zelo. Foi então que ele viu Marinalva, a Nina, no fim do corredor, empurrando um balde de limpeza. "Nina, onde está minha mãe?", perguntou direto. A mulher levou um pequeno susto. Não esperava vê-lo ali àquela hora. Secou as mãos no avental e respondeu de forma cuidadosa. "Dona Elvira, ela não tem descido muito, doutor." "Como assim não tem descido? Desde quando?" "Já faz um tempinho." Adriano franziu o senho. "E por que ninguém me falou isso?" Marinalva hesitou. Havia em seu olhar algo além da simples preocupação. Um tipo de medo contido, como se tivesse muito a dizer, mas não pudesse. Bianca disse que a senhora prefere descansar no quarto, que não quer visitas", concluiu, abaixando os olhos. Naquele exato instante, como se tivesse sido chamada pelo nome, Bianca surgiu no topo da escada. Vestia um conjunto sofisticado, perfeitamente alinhado ao corpo. O cabelo impecável, sorriso nos lábios, celular em mãos. "Amor, que surpresa você por aqui", disse descendo os degraus com calma. "Onde está minha mãe, Bianca?" Ela manteve o sorriso. "Já falei para você, Adriano. Ela não anda se sentindo bem. Prefere ficar mais recolhida, descansando. Mas eu sou filho dela. Faz dias que tento ligar e ela não atende. Você acha isso normal? Ela anda meio confusa, você sabe. Idade, emoções, tudo isso pesa", respondeu suavemente, aproximando-se e tocando o braço dele. "Não se preocupe tanto com isso agora." Houve algo naquele toque que o incomodou. Um incômodo pequeno, mas real. Ele desviou suavemente, sem perceber o próprio gesto. "Vou subir e ver ela." "Não acho uma boa ideia agora", apressou-se Bianca. Ela realmente não quer ser incomodada. Adriano a observou em silêncio por alguns segundos. Aquela reação não parecia um simples cuidado. Havia algo mais ali, um certo controle, uma urgência feita de sutilezas. "Desde quando minha mãe virou assunto proibido nessa casa?" Bianca respirou fundo, forçando calma. "Você está exagerando." Na cozinha, Nina acompanhava tudo em silêncio, com o pano parado nas mãos. Sua respiração estava curta. Havia dias em que ela percebia que algo ali estava muito errado, mas ouvir aquela conversa confirmar a ausência prolongada de Dona Elvira fez seu coração apertar ainda mais. Adriano subiu alguns degraus, como se fosse em direção ao corredor dos quartos, mas Bianca logo se posicionou à frente dele, num gesto quase imperceptível de bloqueio. "Depois, Adriano, quando ela estiver melhor", insistiu. Ele ficou parado ali, olhando para a própria esposa, tentando entender por que, em sua própria casa, precisava de permissão para ver a própria mãe. E foi ali, naquele breve instante de tensão, naquela escada silenciosa,
que a desconfiança começou a se enraizar em seu peito. Enquanto isso, em algum lugar daquela mesma casa, Dona Elvira mantinha o olhar perdido em um ponto qualquer, sentindo o peso do tempo e do silêncio a esmagarem seus pensamentos. "Quando foi que eu fiquei tão fraca assim?" murmurou para si mesma, quase sem voz. E ninguém respondeu. Antes de Bianca existir naquela casa, antes dos sorrisos forçados, dos saltos ecoando pelo corredor e das músicas altas ecoando pelas paredes, a vida de Adriano girava em torno de uma rotina muito mais simples, mas incrivelmente mais verdadeira. Ele era casado com Helena. Helena não vinha de riquezas, tampouco de sobrenomes conhecidos, mas possuía algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma presença serena, um jeito gentil de cuidar de quem amava e um brilho nos olhos capaz de transformar qualquer ambiente. Desde o primeiro encontro, Dona Elvira soube que aquela mulher não seria apenas sua nora. Ela seria sua filha de coração. As duas se aproximaram rapidamente. Cozinhavam juntas, riam das pequenas confusões do dia a dia, contavam histórias do passado, plantavam flores no jardim que hoje já não recebia o mesmo cuidado. Helena respeitava aquela casa, aquela história, aquela mulher que havia erguido tudo ao lado do marido. E Dona Elvira, por sua vez, via em Helena a continuidade de tudo o que amava. Quando a gravidez chegou, a casa se encheu de uma expectativa diferente. Adriano se tornara um homem mais leve, falava de futuro com entusiasmo, planejava o quarto do bebê, escolhia móveis, discutia nomes. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia viva de verdade. O eco dos passos pelos corredores já não soava vazio. Havia planos, havia alegria, mas o destino foi cruel. Numa tarde fria de Curitiba, o que era para ser um dos dias mais felizes da família virou o mais devastador. Houve complicações durante o parto. Médicos entraram e saíram às pressas, vozes tensas, passos correndo pelos corredores do hospital. Adriano esperava do lado de fora da sala, apertando o celular nas mãos, olhando sem enxergar coisa alguma. Quando ele recebeu a notícia, o mundo simplesmente parou. Helena não resistiu, e o bebê também não. As palavras do médico ainda ecoavam em sua memória, mesmo meses depois. Havia sido uma combinação de fatores inesperados, algo raro, impossível de impedir. Mas para Adriano, nada fazia sentido. Nenhuma explicação era suficiente para preencher aquele vazio. Dona Elvira, ao saber, sentiu uma dor que parecia atravessar sua alma. Era como se tivesse perdido 2 vezes em um único dia. Perdeu a nora que amava e o neto que jamais conheceria. Naquela noite, voltou para a casa vazia, caminhou pelos corredores em silêncio e parou em frente ao quarto que seria do bebê. Tocou delicadamente a madeira branca do berço, ainda por montar, e chorou, como não chorava desde a morte do marido. A partir daquele dia, um silêncio diferente se instalou dentro dela. O luto não foi barulhento, foi lento, contínuo, profundo. Dona Elvira começou a se afastar das pessoas, das conversas, até de si mesma. Não comia direito. Passava horas olhando pela janela, pensando no passado, revivendo memórias que já não voltariam. Poderia ter viajado, mudado de cidade, começado uma nova vida. Tinha dinheiro mais do que suficiente para isso, mas escolheu ficar, porque aquela casa guardava sua história, suas dores, suas lembranças, e ela não queria abandoná-las. Adriano também mudou, se fechou no trabalho, passava dias fora, noites em reuniões, madrugadas assinando contratos, cada vez mais distante do mundo real. A empresa crescia, a fortuna aumentava, mas dentro dele havia apenas um silêncio pesado, semelhante ao que agora tomava conta da casa. Foi nesse vazio que Bianca surgiu. Ela apareceu em uma festa de negócios. Era diferente de Helena em todos os sentidos. Espontânea, intensa, cheia de energia, barulhenta, divertida. Ria alto, falava com todo mundo.
Tinha uma segurança que beirava a arrogância, mas que a tornava magnética para quem a observava de fora. Para Adriano, aquilo parecia uma fuga perfeita da dor, uma distração, algo novo para ocupar as horas que antes eram preenchidas pela saudade. Pouco a pouco, ela foi entrando em sua vida, depois em sua casa. Dona Elvira nunca foi contra. Pelo contrário, no início se mostrou até receptiva. Pensava que talvez aquela mulher pudesse devolver ao filho um pouco da alegria que ele havia perdido. Mas com o tempo, algo a inquietava. A maneira como Bianca falava com os funcionários, o jeito como revirava os olhos quando via objetos antigos, a pressa com que mudava tudo de lugar, como se quisesse apagar cada vestígio do passado, e, de certa forma, ela estava conseguindo. Móveis foram substituídos, cores foram alteradas, quadros sumiram das paredes e, junto com eles, partes da memória de Dona Elvira também pareciam desaparecer. Aos poucos, ela foi se recolhendo. Deixou de opinar, deixou de questionar, deixou de impor sua voz naquela casa que sempre fora sua. E no lugar da matriarca respeitada, restava agora uma mulher silenciada, fragilizada pelo luto e pela solidão, vivendo à sombra do próprio filho. Nas noites mais silenciosas, quando o vento soprava frio pelas frestas das janelas, Dona Elvira pensava em Helena, pensava no bebê, pensava no marido, pensava na vida que poderia ter seguido, mas não seguiu. E sem perceber, foi permitindo que sua presença desaparecesse aos poucos, até quase não ser mais notada. Mal sabia ela que esse apagamento não era apenas consequência do tempo e da tristeza. Alguém estava se aproveitando dele. Quando Bianca passou a morar definitivamente na mansão, a mudança foi imediata. Não foi algo espalhafatoso ou anunciado abertamente. A transformação veio em detalhes, em gestos discretos, em decisões aparentemente pequenas que, juntas, começaram a redesenhar completamente a dinâmica da casa. Logo nos primeiros dias, ela passou a dar ordens como se sempre tivesse sido dona de tudo ali. Mudou o horário do café da manhã, mudou o cardápio, mudou a disposição dos móveis da sala principal. Mandou retirar alguns quadros antigos, alegando que eram pesados demais e deixavam o ambiente carregado. Substituiu cortinas clássicas por tecidos modernos. Trocou os arranjos de flores naturais por peças artificiais sofisticadas. "Essa casa precisa de vida, gente", dizia, caminhando pelos cômodos com um sorriso pretensamente simpático. Mas, aos poucos, todos perceberam que aquela tal vida não incluía Dona Elvira. A idosa observava em silêncio cada transformação. Sentia-se uma estrangeira dentro do próprio lar. Aquela casa que carregava a lembrança do marido, da nora amada, do neto que nunca conhecera, agora estava sendo tomada por uma estética que não lhe dizia nada. Tudo parecia mais frio, mais impessoal, mais distante. Certa tarde, ao descer as escadas lentamente, Dona Elvira foi surpreendida ao encontrar suas poltronas favoritas sendo retiradas da sala. "O que está acontecendo com minhas coisas?", perguntou, com a voz baixa, mas firme. Bianca virou-se com os braços cruzados, avaliando as antigas peças. "Dona Elvira, convenhamos, isso já estava ultrapassado. Eu estou modernizando a casa." Adriano aprovou. "Mas ninguém me consultou", murmurou a idosa. "A senhora anda tão cansada, tão distante." "Achei que não se importaria com isso", respondeu Bianca, mantendo um tom educado, mas carregado de veneno. Dona Elvira engoliu em seco. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se diminuída dentro de sua própria casa. Não era uma questão de móveis. Era a sensação de estar sendo apagada, pouco a pouco, do lugar que sempre fora seu. Nina, que escutava a conversa enquanto enxugava um aparador próximo, percebeu o constrangimento no rosto da patroa antiga. A voz de Dona Elvira tremia levemente. Os olhos, marcados pelo sofrimento e pelo tempo, desviaram do olhar frio da nora.
Se eu soubesse que minha opinião não contava mais aqui, não teria descido, disse, dando meia volta em direção às escadas. Bianca apenas observou, sem esboçar qualquer reação de empatia. Eu só quero deixar tudo mais bonito, comentou para ninguém em especial. A partir daquele dia, Dona Elvira passou a descer cada vez menos. Sentia-se observada, julgada, deslocada. Evitava cruzar com a nora sempre que podia. Preferia ficar em silêncio em seu quarto, cercada por lembranças que agora pareciam tão distantes quanto a vida que tivera antes. Bianca, por sua vez, tomou ainda mais espaço dentro da rotina da casa. Passava pela cozinha, criticando o trabalho dos funcionários. Chamava a atenção de Nina de forma seca. Chegou a ameaçar a demissão de alguns empregados por motivos banais. Aqui as coisas vão funcionar do meu jeito, anunciou certa vez, diante de todos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nina apertou os lábios. Trabalhava ali havia décadas. Conhecia aquela família melhor do que ninguém. Sabia do respeito que havia antes, do carinho que Dona Elvira tinha por cada pessoa daquela casa. Agora via tudo sendo substituído por tensão e medo. Em um dos encontros raros entre sogra e nora, na cozinha, Dona Elvira arriscou perguntar: "Você ama meu filho?" Bianca ergueu as sobrancelhas, surpresa com a pergunta direta. Amor é uma palavra muito grande, não acha? Mas ela traz bons resultados, respondeu em tom vago. Ele já sofreu demais. E agora ele merece aproveitar a vida, interrompeu Bianca, virando-se para sair. Coisa que a senhora, com todo respeito, parece ter desistido de fazer. Aquela frase se enraizou como uma farpa no coração da idosa. Talvez fosse verdade. Talvez ela realmente tivesse desistido. Abandonado sonhos, vontades, caminhos. Mas uma coisa ela ainda não havia perdido: o amor pelo filho. E esse amor era exatamente o que fazia com que ela engolisse tudo em silêncio. O que ele jamais poderia imaginar era que esse silêncio estava sendo construído cuidadosamente por quem agora dormia ao seu lado. Enquanto isso, Adriano seguia mergulhado no trabalho. Viagens constantes, reuniões intermináveis, decisões importantes sendo tomadas sem conhecer o que de fato acontecia em sua própria casa. Bianca fazia questão de parecer prestativa, atenciosa, cuidadosa. Sua mãe está bem, pode ficar tranquilo, dizia sempre que percebia qualquer dúvida em seus olhos. E ele acreditava. Afinal, por que não acreditaria? Ela era sua esposa e sua mãe jamais reclamava. Com o passar dos dias, Dona Elvira deixou de ser apenas uma presença silenciosa na casa. Aos poucos, começou a se tornar uma ausência quase absoluta. Se antes ainda descia algumas vezes para observar o jardim ou tomar um chá na sala, agora permanecia quase o tempo todo em seu quarto. As refeições eram levadas até ela, mas nem sempre voltavam vazias. A bandeja, muitas vezes, retornava quase intacta. Nina começou a perceber isso e seu coração se apertava cada vez que recolhia os pratos. "A senhora não está comendo direito, Dona Elvira?" perguntou em um desses dias com cuidado. A idosa apenas assentiu de leve, com um olhar cansado demais para responder. Suas mãos, antes firmes, agora tremiam ao segurar a xícara. Seus olhos, antes atentos a cada detalhe da casa, pareciam vazios, perdidos em pensamentos que ninguém mais poderia alcançar. E o que mais doía em Nina era perceber que aquela mulher, tão forte durante toda a vida, estava sendo pouco a pouco reduzida a alguém invisível dentro da própria casa. Bianca, por outro lado, parecia cada vez mais confortável em seu papel de controle. Determinava horários, desautorizava decisões, insistia em mudanças, descartava objetos antigos sem ao menos consultar a sogra, como se quisesse apagar qualquer vestígio da presença de Dona Elvira naquela mansão. "Isso aqui não combina mais com o estilo da casa", dizia, apontando para fotos antigas, para livros velhos, para pequenas peças de decoração cheias de história. Mas a casa não era dela, ainda não. E isso a incomodava.
Certa tarde, enquanto passava pelo corredor, Dona Elvira sentiu o olhar da nora sobre si. A senhora está sempre pelos cantos, calada, observando como se ainda mandasse aqui, comentou Bianca com um sorriso fino. Essa sempre foi a minha casa, respondeu Elvira em um fio de voz reunindo forças. Era, rebateu Bianca cruzando os braços. Agora é a casa do Adriano, e minha também. Aquelas palavras caíram como uma verdade cruel. Dona Elvira segurou na parede para não demonstrar o quanto aquilo a abalara. Em seguida, virou-se sem responder e voltou lentamente para o quarto. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A partir desse dia, Bianca passou a impor pequenas regras não declaradas. Dona Elvira não deveria mais circular pelos corredores em certos horários. Deveria evitar visitas inesperadas. As decisões sobre a casa não passariam mais por ela. Tudo era apresentado como cuidado. É para seu bem, Dona Elvira. Está frio. É melhor a senhora ficar mais recolhida. Descansar faz bem. Mas por trás dessas frases havia algo escuro, algo calculado. Nina começou a sentir medo. Medo de interferir. Medo de ser vista como intrometida. Afinal, quem era ela diante da esposa do milionário? Uma simples faxineira, facilmente substituível. Ainda assim, o coração de Nina não conseguia aceitar o que estava acontecendo diante de seus olhos. Certa noite, quando todos já dormiam, ela caminhou em silêncio até a porta do quarto de Dona Elvira. Parou ali por alguns segundos. Ouviu uma respiração fraca do outro lado. Levantou a mão para bater, mas não teve coragem. Sabia que, se fosse descoberta, poderia perder tudo. E talvez Dona Elvira perdesse ainda mais. Do outro lado daquela porta, a idosa encarava o teto, à meia luz. Pensava no filho, no quanto ele sempre fora bom, mas ausente, no quanto ela havia se anulado para vê-lo crescer, no quanto sacrificara desejos, viagens, vontades. E agora estava ali, sozinha, cercada por paredes que não a reconheciam mais. Talvez devesse ter ido embora quando ainda tinha forças. Talvez devesse ter viajado. Talvez devesse ter recomeçado. Mas agora sentia que já não havia tempo. Enquanto isso, Bianca falava ao telefone em tom baixo do outro lado da casa, com alguém que Dona Elvira não conseguia ouvir. Suas palavras eram curtas, mas o tom era firme, determinado. Sim, tudo está sob controle, afirmou antes de desligar. No dia seguinte, quando Adriano ligou para falar com a mãe, foi Bianca quem atendeu. Ela está descansando, amor. Mais uma vez. Não quis te incomodar. Mas eu quero falar com ela, insistiu ele do outro lado da linha. Depois, Adriano, confia em mim. E ele confiava, ainda confiava. Enquanto isso, Dona Elvira afundava cada vez mais em seu silêncio, sem saber que, fora daquele quarto, alguém estava começando a se inquietar seriamente com tudo aquilo. E esse alguém não iria se calar por muito mais tempo. Nina já não conseguia fingir que não via. Nos últimos dias, o silêncio dentro da mansão parecia diferente. Não era mais aquele silêncio comum de uma casa grande, vazia e luxuosa. Era um silêncio pesado, como se algo estivesse sendo empurrado para debaixo de um tapete invisível. Cada corredor parecia mais estreito. Cada porta fechada parecia esconder algo que não deveria estar ali. E Dona Elvira, cada vez mais fraca, parecia desaparecer dentro do próprio espaço, como se estivesse sendo apagada aos poucos, de forma lenta e cruel. A bandeja do café voltava quase intacta. Os copos de água permaneciam pela metade, e os remédios apareciam e desapareciam em horários estranhos demais para serem coincidência. Nina percebeu também que a respiração de Dona Elvira estava diferente, mais curta, mais pesada. E aquele brilho sereno que a idosa sempre teve nos olhos havia dado lugar a um cansaço profundo, que não vinha só do corpo. A senhora não está bem, Dona Elvira, murmurou Nina certa manhã, enquanto trocava os lençóis, tentando soar calma. A idosa respirou fundo, como se reunir forças para falar fosse um esforço gigante. Eu estou cansada,
Mas não é só do corpo, minha filha, respondeu em voz baixa, quase um sussurro. Eu estou cansada da vida aqui dentro. Nina sentiu um arrepio subir pela espinha. Ali não havia confusão, não era demência, não era exagero, havia consciência e havia medo. A senhora quer que eu ligue para o Adriano? Perguntou, temendo a resposta. Ao ouvir o nome do filho, Dona Elvira fechou os olhos e permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele confia demais em quem não merece, respondeu por fim. Isso é o que mais me assusta. Naquele instante, algo se rompeu dentro de Nina. A ameaça não era apenas emocional. Aquilo não era apenas abandono. Havia algo mais grave acontecendo naquela casa. E ela estava começando a entender que talvez fosse a única que estivesse realmente enxergando. Mas junto com a consciência veio o medo. Quem iria acreditar nela? Adriano Moreira, empresário respeitado de Curitiba, herdeiro de uma das maiores fortunas da região, ou uma simples faxineira que passava despercebida, quase invisível? Enquanto isso, Bianca circulava pela mansão como quem inspeciona território conquistado. Seus olhos seguiam Nina a todo momento. Nenhum gesto passava despercebido. Você anda observando demais as coisas por aqui, comentou, certa tarde, encostada no batente da cozinha. Eu só faço o meu trabalho, senhora, respondeu Nina sem levantar muito o olhar. Bianca sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Ótimo, continue fazendo só isso, porque gente curiosa demais costuma acabar em situações complicadas. Era uma ameaça velada, e Nina entendeu muito bem. Naquela noite, ela chegou a discar o número para fazer uma denúncia anônima. Seus dedos tremiam sobre o telefone. Mas então, pensou em tudo que poderia acontecer. Pensou nos advogados, no dinheiro, na influência de Adriano. Pensou em como facilmente ela poderia ser acusada de mentirosa, ou pior, de interesseira. E desligou. Mas algo dentro dela sussurrava insistente que não havia mais tempo. Porque aquela não era só uma senhora frágil ali dentro. Era a mulher que havia construído aquela casa, que havia criado Adriano, que havia sustentado aquela família quando ainda não havia luxo, nem prestígio, nem dinheiro. E agora ela estava sendo calada dentro do próprio lar. E nesse ponto, a história deixa de ser apenas deles. Ela toca diretamente você. Agora me deixa te fazer uma pergunta bem direta, sem rodeio. Você já viveu algo parecido com isso? Já viu um idoso ser silenciado, ignorado, diminuído dentro da própria casa? Já sentiu que alguém próximo estava sofrendo e mesmo assim teve medo de falar, de se meter, de enfrentar a família? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Eu já vivi isso. E se quiser, conta brevemente o que aconteceu. Às vezes, a sua história pode abrir os olhos de alguém que ainda está vivendo isso em silêncio. Agora me diz também, de que cidade ou estado você está me ouvindo agora? Eu gosto de saber até onde essas histórias chegam. E se essa história já mexeu com você, não deixa para depois. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso faz uma diferença enorme para que mais pessoas não fechem os olhos para injustiças como essa. Agora volta comigo para dentro dessa casa, porque o que está prestes a acontecer ali não é só chocante, é irreversível. Na madrugada seguinte, Nina acordou com uma sensação estranha, como se algo estivesse errado antes mesmo de abrir os olhos. O relógio marcava pouco depois das 3 da manhã. A mansão estava em completo silêncio, mas então ela ouviu um som abafado. Vinham passos lentos, cuidadosos, quase insignificantes, mas impossíveis de ignorar. Uma porta sendo movida, sussurro nervoso, silêncio novamente. Nina levantou devagar com o coração disparado. Caminhou pelo corredor tentando não fazer barulho. Cada passo parecia ecoar alto demais. E quanto mais se aproximava daquele corredor antigo, mais uma certeza gelava sua alma. A luz estava acesa, e isso nunca acontecia naquele horário.
Diante daquela cena estranha, Nina sentiu algo que nunca havia sentido antes naquela casa: certeza. Dona Elvira não estava apenas isolada, ela estava sendo mantida escondida. E alguém estava fazendo isso de propósito. E naquele mesmo instante, sem aviso, sem anúncio, um carro passou pelo portão da mansão, os pneus rangendo contra o piso molhado de Curitiba naquela madrugada fria. Adriano havia acabado de voltar para casa. E Nina soube, antes mesmo de vê-lo, que aquela noite não terminaria como as outras. O portão da mansão rangeu baixo quando se abriu naquela madrugada fria de Curitiba. O farol do carro cortou o jardim ainda coberto por uma leve neblina, iluminando por segundos as árvores antigas e a fachada imponente da casa que, por fora, continuava exatamente igual. Era a mesma mansão, os mesmos muros altos, as mesmas janelas gigantes. Mas para Adriano, algo ali parecia estranho. Havia um silêncio que não combinava com aquela casa. Ele desligou o carro, ficou alguns segundos sentado, respirando fundo antes de descer. Não avisara a ninguém que voltaria naquela noite. Aquela viagem, a princípio, duraria mais 3 dias, mas uma inquietação estranha o tomara desde o dia anterior. Uma sensação silenciosa, incômoda, como se algo estivesse errado bem debaixo do seu nariz há muito tempo. E, de repente, ele não conseguia mais ignorar isso. Ao pisar no chão de pedra do jardim, sentiu o frio atravessar o couro do sapato. Olhou para a janela do quarto de sua mãe, no 2º andar. Não havia luz, nenhum movimento, nenhuma sombra, nenhum sinal dela. E aquilo incomodou mais do que gostaria de admitir. Normalmente, Dona Elvira deixava um abajur aceso. Era um hábito antigo. Dizia que ajudava a acalmar o coração durante a noite, mas daquela vez estava tudo escuro. Quem apagou aquela luz? Adriano entrou em casa devagar, usando a própria chave. Nem mesmo o clique na fechadura quebrou o silêncio pesado que dominava o interior da mansão. O hall de entrada, apesar de luxuoso, parecia frio demais, sem vida. Quase como um palco montado para um espetáculo que já havia terminado. Ele passou pela sala, pela escada, pela longa galeria de quadros antigos. Nenhuma voz, nenhum som de passos, nenhuma movimentação. Aquilo não era normal. Subiu devagar, evitando acender as luzes do corredor. Cada passo parecia mais alto do que deveria. Cada rangido do assoalho arrancava dele um pequeno sobressalto. Foi quando notou algo ainda mais estranho. Nenhuma porta estava entreaberta. Tudo estava perfeitamente fechado. Organizado demais, como se alguém tivesse tomado o cuidado de deixar absolutamente tudo no lugar. Ao se aproximar do quarto de Dona Elvira, ele parou por um instante. Sua mão ficou suspensa no ar antes de tocar a maçaneta. Uma lembrança do passado atravessou sua mente. Sua mãe ali, sentada naquela poltrona, tricotando, esperando por ele, perguntando como tinha sido o dia, mesmo quando ele mal conseguia lhe dar 5 minutos de atenção. Quantas vezes prometeu que visitaria mais, que teria tempo, que ficaria mais em casa, e quantas vezes não cumpriu. Ele respirou fundo e girou a maçaneta. O quarto estava vazio. A cama estava arrumada, os travesseiros alinhados, um xale dobrado com cuidado sobre a cadeira. Como se alguém houvesse preparado aquele ambiente para alguém que não voltaria tão cedo. Adriano franziu a testa. "Mãe?" chamou em voz baixa, quase num sussurro. Nenhuma resposta. O frio que sentiu na espinha foi diferente. Mais profundo, mais inquietante. Ele saiu do quarto e começou a caminhar pelo corredor, sentindo a necessidade quase desesperada de encontrá-la em algum canto da casa. Foi quando percebeu algo do outro lado do corredor antigo. Uma fresta de luz escapava por debaixo de uma das portas que quase nunca eram usadas. A mesma direção para onde Nina havia visto a luz naquela madrugada. Mas ele ainda não sabia disso. Apenas sentia que precisava chegar até ali, devagar, com passos contidos.
Cada centímetro percorrido parecia mais longo que o anterior. Foi quando ouviu um som abafado, quase imperceptível, como um pequeno movimento, uma respiração contida, um leve arrastar de tecido. Adriano parou imediatamente. Seu corpo ficou rígido. E naquele instante, uma certeza assustadora atravessou sua mente. Sua mãe estava ali em algum lugar daquela ala da casa. E ele não fazia ideia do que estava acontecendo com ela. Nesse mesmo momento, do outro lado do corredor, passos suaves ecoaram. Saltos conhecidos. Bianca surgindo na sombra, ainda sem vê-lo. Ele permaneceu imóvel, escondido pela penumbra, e observou. O coração batia descompassado no peito. Ela caminhava em direção àquela área isolada, com uma calma inquietante, como se aquilo já fizesse parte de uma rotina perfeitamente ensaiada. Parou diante de uma porta, respirou fundo, olhou para os lados e, sem notar a presença do marido, colocou a mão na maçaneta. Naquele exato instante, Adriano soube. Ele não estava prestes a descobrir um simples desentendimento familiar. Ele estava prestes a encarar algo que mudaria completamente a maneira como via a própria casa e a própria escolha que havia feito ao se casar com aquela mulher. Mas mesmo sentindo tudo isso, um pensamento doloroso insistia em ecoar dentro dele. Se algo realmente grave estivesse acontecendo ali, a culpa também era, em parte, dele. Porque ele fechou os olhos por tempo demais. Porque ele confiou demais. Porque escolheu o trabalho, as viagens e o dinheiro e deixou justamente quem mais o amava sozinha, vulnerável e exposta. E agora, parado naquele corredor escuro, ele entendia. O preço daquela negligência estava prestes a ser cobrado. E a verdade não teria mais como ser evitada. O som da maçaneta girando foi quase imperceptível. Mas, no silêncio absoluto daquele corredor, pareceu um estrondo dentro da cabeça de Adriano. Ele estava a poucos passos dali, imóvel na penumbra, agarrado ao próprio choque, enquanto Bianca, alheia à sua presença, abria lentamente aquela porta que não deveria ser aberta por ninguém naquela casa. A porta do antigo quarto de vestir, o ambiente mais esquecido da mansão, o mesmo onde, anos atrás, sua mãe guardava vestidos de festas, fotos antigas, joias de família, memórias de uma vida inteira, agora transformado em algo completamente diferente. Ela entrou, e Adriano, num impulso, avançou silenciosamente, aproximando o suficiente para enxergar o que nenhuma pessoa deveria precisar ver dentro do próprio lar. Um guarda-roupa antigo, pesado, encostado contra a parede. E lá dentro não estavam roupas, não estavam caixas. Estava sua mãe, Dona Elvira, sentada no chão duro, curvada, encolhida como uma criança assustada. Seus olhos, antes tão firmes, agora arregalados de medo e indignidade. Seu corpo tremia. Seus braços abraçavam os próprios joelhos. Seu chale estava jogado sobre os ombros como uma tentativa inútil de se proteger do frio, da vergonha e do mundo. O coração de Adriano parou por um segundo. Depois voltou a bater com uma fúria que doía. Aqui você fica quieta. A voz de Bianca era baixa, fria, quase mecânica, como se estivesse falando com um objeto. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te procurar, e muito menos acreditar em você. Ela se abaixou e empurrou um copo de água pela fresta do guarda-roupa. É mais do que você merece. Agora silêncio. Naquele instante, algo dentro de Adriano se quebrou de uma forma irreversível. O que você está fazendo? Sua voz explodiu no corredor como um trovão. Bianca congelou, virou-se devagar. Seus olhos encontraram os dele. E pela primeira vez não havia arrogância, nem deboche, nem humor vilanesco. Havia puro pânico. Adriano, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele avançou, transtornado, ajoelhando-se diante da mãe. Explicar como você trancou minha mãe dentro de um guarda-roupa? Dona Elvira mal conseguia falar. Chorava em silêncio,
Mas ao ver o filho, abriu os braços com dificuldade, e ele a abraçou de um jeito diferente de tudo que já havia feito na vida. Não era o abraço de um homem bem-sucedido, era o abraço de uma criança arrependida. Foi por isso, ela sussurrou quase sem voz, que eu quis ir para um asilo, não por falta de amor, mas para tentar sobreviver longe daqui. Cada palavra era uma facada. Em Bianca, que ainda tentava manter alguma aparência de controle. Você não entende, Adriano? Ela disse, dando 2 passos à frente. Essa mulher destruía sua vida, controlava você, manipulava tudo por trás da sua sombra. Eu só quis libertar você. Ele se levantou devagar, ainda segurando a mãe. Seu olhar agora era de alguém que havia acordado tarde demais e sabia disso. Não, ele respondeu com calma dolorosa. Quem estava controlando era você. E eu deixei. Eu permiti. Porque era mais fácil acreditar em você do que olhar para dentro dessa casa. A culpa o atravessava, mas não o paralisava mais. Porque ali tinha uma mulher muito mais ferida do que ele. Eu confiei em você, continuou. Mas quem abandonou minha mãe fui eu. Quem não viu, quem não quis ver, quem achou que dinheiro resolvia tudo, fui eu. Bianca tentou se defender, tentou falar, tentou inverter a situação uma última vez, mas era tarde demais. Nina observava em silêncio o fim do corredor, sem precisar dizer uma palavra, pois ali estava a verdade que ninguém pôde calar. Naquela noite, Dona Elvira saiu daquele guarda-roupa, mas o que realmente saiu dali foi algo muito maior. Ela saiu da prisão do medo, da submissão silenciosa, da sombra do próprio filho. E Adriano entendeu ali, de joelhos diante da própria história, que sua mãe não estava sendo apenas liberta de um espaço físico. Ela estava sendo finalmente libertada da vida que parou quando o marido morreu e que ele nunca teve coragem de devolver a ela. E enquanto as primeiras luzes da manhã invadiam o corredor gelado daquela mansão em Curitiba, uma certeza se instalou, crua e definitiva no coração de Adriano. Ele não precisava apenas expulsar Bianca dali. Ele precisava devolver a sua mãe, a vida que ele mesmo havia apagado. E aquela seria apenas a primeira parte dessa reparação. Aquela manhã em Curitiba nasceu diferente. O sol atravessava as janelas altas da mansão com uma suavidade que parecia quase moderna demais para um lugar que, nos últimos meses, havia sido tomado por sombras. Pela primeira vez em muito tempo, o corredor em frente ao antigo quarto de vestir não carregava tensão. Não havia ruídos contidos. Não havia medo escondido. Havia silêncio. Mas agora, um silêncio que respirava. Dona Elvira estava sentada perto da janela do seu quarto, aquele que havia sido abandonado, como se a própria casa tivesse esquecido que ele existia. Um cobertor leve sobre as pernas, uma xícara de chá quente entre as mãos ainda trêmulas. Seus olhos encaravam a copa de uma árvore antiga como se estivessem reaprendendo a enxergar o mundo. Durante anos, aquela árvore havia estado ali, crescendo, resistindo às mudanças de estação. E, de algum modo, ela representava tudo o que Elvira havia deixado de ser. Até agora, Adriano permanecia em pé atrás dela, sem saber exatamente como se aproximar. Ele a observava como quem observa algo sagrado e, ao mesmo tempo, ameaçado por todo o tempo perdido. Mãe, sua voz saiu mais fraca do que esperava. Eu não sei nem por onde começar a te pedir perdão. Dona Elvira não se virou de imediato. Continuou olhando para fora, sentindo o vento tocá-la de leve pelo vidro entreaberto. As pessoas acham que o maior erro da vida acontece de uma vez, ela respondeu calmamente. Mas não. O maior erro é feito aos poucos, em pequenas ausências, em pequenos silêncios, em noites sem pergunta, em dias sem abraço. Ela finalmente se virou. E ali ele reconheceu a mulher que o criara sozinha quando o pai faleceu. Forte, sensível e agora surpreendentemente lúcida. Você não me traiu por mal, meu filho. Você me esqueceu. E isso doeu muito mais do que qualquer maldade. Adriano abaixou a cabeça.
Eu estava ocupado demais tentando vencer o mundo, ele murmurou, e esqueci que o mundo começava aqui. Naquele instante, Nina apareceu à porta, tímida como sempre, mas impossível de ser ignorada. Dona Elvira abriu um leve sorriso. Se não fosse por ela, disse apontando para a faxineira, talvez você ainda estivesse dormindo em frente à vida. Nina corou, sem saber como reagir. Eu só fiz o que devia ser feito, Dona Elvira, respondeu, com a simplicidade que sempre a acompanhara. Mas Adriano sabia. Aquilo não era simples. Aquilo exigira coragem. E ele, que dizia comandar tantas coisas, não tinha tido sequer a metade dela. Nos dias seguintes, a mansão foi, pouco a pouco, retomada por sua dona verdadeira. Não em roupas caras, não em luxo, mas em decisões. Dona Elvira pediu que algumas paredes voltassem à cor clara que gostava. Retirou objetos que Bianca havia imposto. Trouxe de volta fotografias antigas. Manteve a casa como memória, não como prisão. E algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ela começou a sair. Inicialmente, pequenas caminhadas no jardim. Depois pela praça do bairro. Mais tarde, inscrita em uma pequena oficina de pintura num centro cultural de Curitiba. Algo que havia deixado de lado décadas atrás para cuidar da família. Seus dedos, que haviam tremido de medo dentro daquele guarda-roupa, agora seguravam pincéis. E a cada pincelada parecia recuperar uma parte de si que havia sido enterrada junto do marido, junto da nora que ela tanto amava, junto de uma vida interrompida por luto e resignação. Foi numa dessas tardes que ela disse, enquanto pintava em silêncio: eu fiquei velha demais para viver à sombra de alguém, mesmo que esse alguém seja meu próprio filho. Adriano ouviu aquilo como uma lição definitiva. E não doeu. Libertou. Porque ele entendeu que amar não era possuir, proteger ou controlar. Amar era devolver. Devolver o tempo, devolver a liberdade, devolver a verdade. E foi o que ele começou a fazer. Com a mãe, com a própria consciência e talvez pela primeira vez, consigo mesmo. A mansão de Curitiba continuava ali, imponente, rica, cheia de história. Mas agora, finalmente, estava sendo habitada por pessoas vivas, e não por lembranças e fantasmas. Meses depois daquela noite, a mansão já não era mais a mesma. Não pela nova decoração, nem pelos móveis mudados, nem pelo silêncio que agora já não carregava medo, mas porque algo dentro de cada parede, de cada corredor, de cada janela, parecia finalmente respirar outra história. Uma história que não estava mais sendo escrita pela culpa, nem pelo abandono, nem pelo medo. Dona Elvira já não aceitava mais ser tratada como alguém que apenas existia à margem. Agora, ela vivia como alguém que havia recuperado o direito de ser protagonista. E isso mudou tudo. Ela passou a frequentar encontros semanais no centro cultural da cidade. Tinha amigas, ria, conversava, voltou a contar histórias. Voltou a sentir vontade de comprar um vestido novo, de escolher um perfume, de caminhar pela cidade como quem reaprende a fazer parte do mundo. E Adriano observava tudo com uma mistura de orgulho e um nó eterno na garganta. Porque não havia dia em que ele não se perguntasse: como eu deixei isso acontecer? Ele começou a reduzir compromissos, a reorganizar a própria rotina. Pela primeira vez em anos, deixou de viver apenas para a empresa. Percebeu que nenhuma reunião do mundo, nenhum contrato milionário, nenhum acordo estratégico poderia compensar aquilo que ele quase perdeu. Em uma tarde chuvosa em Curitiba, enquanto observava a mãe pintar mais um quadro, ele se aproximou devagar. "Você está feliz?", comentou com um pequeno sorriso. Ela permaneceu olhando a tela antes de responder. "Não, eu estou viva. E isso é muito mais difícil de conquistar do que a felicidade." Ele engoliu em seco. "Eu quero aprender com você", confessou. Dona Elvira pousou o pincel, levantou-se com calma e encarou o filho com doçura, mas sem aliviar a verdade.
Então comece admitindo todos os dias que amou tarde demais uma parte da sua vida e que agora tem a chance de amar no tempo certo quem ainda está aqui. Aquelas palavras não tinham raiva, não tinham julgamento, tinham lucidez. E foi ali que Adriano entendeu. O maior perdão não vinha de fora, vinha da própria consciência. Nina continuou trabalhando na casa, mas agora ocupava um lugar diferente. Não mais invisível, não mais calada. Tornara-se parte da família, da história, do recomeço. Um dia, Dona Elvira a chamou para perto e segurou suas mãos. Você não me salvou só daquele guarda-roupa, disse com lágrimas nos olhos. Você me salvou de mim mesma. E Nina, mesmo sem saber como reagir, sorriu. Porque no fundo, sabia. Às vezes, quem o mundo ignora é quem realmente muda tudo. A antiga nora continuava sendo apenas lembrança. Uma saudade bonita. Um amor verdadeiro que não precisava ser esquecido, mas que já não dominava mais a vida de ninguém. Agora, ele aprendia algo novo. Amor não é prisão, nem culpa, nem controle. Amor é escolha. E pela primeira vez em muito tempo, Adriano sentiu que a vida lhe dera uma segunda chance. Mas não para recomeçar do zero, e sim para continuar do ponto onde ele havia falhado. Só que agora, desperto. E é exatamente nesse ponto que essa história encontra você. Porque talvez você não seja um milionário, talvez não more em uma mansão, talvez não tenha passado por algo tão extremo, mas me responde de verdade. Quantas pessoas importantes na sua vida você tem deixado trancadas em silêncio sem perceber? Quantas vezes o orgulho, a correria, o cansaço ou a distração falaram mais alto que o amor? Às vezes, ninguém está dentro de um guarda-roupa de madeira, mas alguém pode estar trancado por dentro por falta de atenção, cuidado e presença. E ainda dá tempo de mudar isso. Se essa história tocou você em algum nível, eu quero te pedir duas coisas, de coração. Primeiro, deixa aqui nos comentários qual foi a parte que mais mexeu com você. Eu realmente quero ler. E segundo, se você acredita que histórias assim precisam ser contadas para acordar consciências e salvar vínculos antes que seja tarde demais, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você ama ou que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda esse vídeo a chegar em outras vidas, outras casas, outras histórias que ainda podem ser transformadas. Obrigado por ter ficado comigo até o final dessa jornada. Que esse desfecho não seja apenas o fim de um vídeo, mas o começo de uma mudança em você, em quem você ama e em quem você ainda pode salvar do silêncio. Eu te espero no próximo vídeo e te desejo um excelente final de semana, com mais presença, mais amor e menos portas fechadas.